Incêndio de grandes proporções destruiu a primeira igreja ortodoxa do Brasil, que fica no centro da capital paulista. A igreja foi consumida pelo fogo que começou em um estabelecimento comercial vizinho. Renan Fiuza está lá no local. Eita, quanta fumaça ainda, hein, Renan? Pois é, muita fumaça, viu, Dani e Roberta? Mais uma vez, ótima tarde para vocês, para todo mundo que está com a gente no live. Um trabalho que ainda continua, viu? A gente não pode dizer que esse trabalho ele foi finalizado, que o incêndio foi extinto, ou seja, extinguido. Então, os bombeiros ainda trabalham aqui para apagar alguns focos de incêndio, principalmente nos últimos andares. Eu estou junto do Hulk Souza para que ele possa mostrar para vocês como é que é a situação, como está a situação neste momento. São pelo menos 56 profissionais, agentes do Corpo de Bombeiros trabalhando aqui, 26 viaturas. Os últimos andares, pelo menos o último e o antepenúltimo andar, eles ainda estão com alguns focos de incêndio, né? Quem conversou com a gente agora há pouco foi o delegado Roberto Monteiro, que é o delegado seccional aqui dessa região central. Ele disse que já ouviu, inclusive, algumas testemunhas, que um inquérito já foi instaurado. Uma dessas testemunhas, segundo ele, chave, morava, né? Ou pelo menos teve de deixar o seu apartamento ao lado e ouviu ainda durante a madrugada, ainda ontem à noite, melhor dizendo, uma explosão. E depois dessa explosão, logo em seguida, a labareda. Essa pessoa ela vai ser fundamental também para as investigações. O que a gente tem de informação aqui ao longo de toda essa manhã que a gente vem acompanhando e agora começo da tarde, né? Aqui na região central de São Paulo, o capitão do Corpo de Bombeiros disse que esse incêndio, eles receberam o chamado ainda ontem, 9 horas da noite. Chegaram aqui rapidamente, mas só conseguiram entrar dentro desse edifício por volta das 4 horas da manhã. Por quê? Porque tinha muito fogo, realmente era uma situação muito difícil de começar a controlar e que, segundo eles, esse incêndio ele pode ter começado na parte térrea desse prédio ou então ali no primeiro andar, onde funciona uma loja. E nesse edifício que a gente acompanha agora, é um edifício que funcionava como uma espécie de depósito, vários e vários depósitos de muitos produtos inflamáveis, plástico, isopor. Então, a gente tinha, inclusive aqui, temos, né, na frente uma loja que também foi atingida em decorrência desse calor, acabou ficando completamente destruída em decorrência do fogo que atingiu essa loja, inclusive uma loja de fantasias, sem contar a igreja ortodoxa que você mencionou, não foi, Dani, que fica ao lado. Em cima dessa igreja também tem um edifício de 5 andares. Esse edifício também foi atingido. Ou seja, uma situação muito complicada. A gente já está falando em mais de 15 horas de combate a esse incêndio. E por aqui, para quem não conhece, essa região central aqui de São Paulo, é uma região que estaria numa segunda-feira completamente movimentada. É uma região de um comércio popular, fica ao lado aqui da rua 25 de março, mas esse é o cenário desta segunda-feira completamente vazia, justamente porque temos pelo menos 10 quarteirões interditados. É óbvio que afetou o trânsito, linhas do transporte público também, da CPTM, linhas também de ônibus, né, tiveram de ser desviadas justamente por essa situação. E claro, muita gente que veio aqui trabalhar e não conseguiu por esse cenário. Um combate ao incêndio que deve perdurar ainda ao longo de toda essa segunda-feira, Dani e Roberta. Com certeza, Renan, ainda muita fumaça aí no local, várias ruas importantes do centro da capital bloqueadas. Como o Renan estava explicando, essa esquina é muito comercial, o movimento é intenso sempre na semana, segunda-feira, todo um bloqueio. Eu estava olhando até aqui o site da CET, que fiscaliza o trânsito na cidade de São Paulo. O trânsito está bem ruim ali no entorno, Avenida do Estado, até o Corredor Norte-Sul, no sentido do centro da capital paulista. Se você puder ir morar em São Paulo, evite a região, porque ainda há bloqueio.
E sem dúvida, com as autoridades que estavam aqui, o cardeal arcebispo, membros de outras igrejas e até autoridades islâmicas, isso mostra uma receptividade dele e nossa para o diálogo, para estarmos mais juntos, para podermos caminhar mais juntos, principalmente ortodoxos entre si e ortodoxos com os católicos romanos. Dia pra gente, principalmente as duas religiões, o bispo estando aqui, é muita emoção. Eu adorei, nossa, fiquei muito... A hora que eu cheguei ali na porta, pensei que eu ia desmaiar de tanta emoção, viu?